se isso não está ligado, talvez, com isso, com essa dissociação entre meios e fins. Eu pensei se a gente não poderia pensar, por exemplo, que a bifurcação técnica-religião, né, na genética simondoniana, se ela não poderia ser pensada, talvez, numa bifurcação meios-fins, porque a religião dá o sentido que seria o fim, o objetivo, digamos assim, o que nós estamos fazendo aqui, quem somos nós, né, qual é o sentido da vida. Enquanto que a técnica iria mais para os meios, os meios que nos possibilitariam, se tivermos sorte, alcançar esses fins, né? Seguir nesse sentido. E é uma dissociação entre meios e fins, né? E as reticulações são os momentos em que, ou anteriores a essa dissociação, ou momentos de reconvergências dessas bifurcações, onde talvez o meio reencontra o seu fim e o fim reencontra o seu meio. E nesse sentido, talvez o capital entre como um entrave a esse reencontro, né? No sentido de que o capital ele parte de uma lógica de os fins. Qual é o fim do capital? É uma questão que eu não tenho resposta, né? Mas eu fiquei pensando se não tinha a ver com isso, e talvez pensando até a diferença conexão, relação, né, se a ideia de conexão não estaria muito mais próxima de uma relação capitalista, instrumental, né, instrumentalizada. E a questão da saturação é uma última coisa que eu queria comentar, que quando a rede celular, por exemplo, está saturada, né, o que quer dizer isso? Né? Quer dizer que atingiu o limite e outras pessoas não podem mais usar, não podem mais acessar essa rede. Na lógica simondoniana, na filosofia simondoniana, a saturação não tem uma conotação negativa, tem uma conotação positiva, né? É por saturação por supersaturação que o sistema se reconfigura, né? E alcança uma nova resolução. Mas existe um entrave na saturação, por exemplo, de redes celulares, né? Um entrave que não parece ser no sentido de uma individuação técnica, mas parece ter mais a ver com rentabilidade, quer dizer, se tem um retorno econômico você alcançar uma nova resolução dessa rede ou não, né? E talvez as alternativas que o Rafael mencionou ontem seriam redes técnicas de celular onde a saturação teria um potencial mais positivo, no sentido de ou a rádio cognitiva, eu não sei, de talvez ver esse aspecto mais da saturação, da supersaturação, como um devir do sistema e não como uma limitação desse sistema. Bom, eu vou ficar por aqui. Diego, você queria falar? Eu vou começar por essa coisa da saturação. Você tem toda a razão, a saturação ela é positiva. Não no exemplo que eu dei, mas durante se a gente for refizer o modo de desenvolvimento da rede de telefonia celular, você vai ver que ela só avança, ela só dá um salto a hora que ela satura. Tem áudio aqui? A hora que ela satura. Então, por exemplo, a passagem da primeira geração para a segunda geração, além da dificuldade que se tinha por exemplo, estou usando como base o sistema GSM, que é o sistema europeu. Além da dificuldade que se tinha de passar da França para a Inglaterra, ou da França para a Alemanha, ou de qualquer lugar, e não falar mais no celular, porque eram redes distintas, que funcionavam de maneiras distintas, e, portanto, o celular não se conectava à rede do país vizinho, teve um outro problema, que era exatamente o de possibilitar ou de abarcar aquela demanda crescente por clientes que estava precisando falar. Na verdade, o próprio nascimento da tecnologia celular de comunicação tem a ver com a saturação da radiotelefonia. A radiotelefonia aparece em Nova York, eu acho que é na década de 50 ainda, e tinha uma antena gigante no centro de Nova York, as pessoas tinham um aparelho de telefonia no carro e andavam, e se não me engano, o John Aga, que diz que tinha mais ou menos 112 clientes que podiam falar ao mesmo... Isso. Acho que posso estar errado nos números, mas é só para dar uma dimensão. Eram mais ou menos 100 conexões possíveis naquela rede, para 2.000 clientes que a rede tinha, e mais de 5.000 na lista de espera. Era uma coisa desse tipo. Então, só essa saturação fez com que as pessoas pudessem dividir o território, ou melhor, que se
pensasse numa tecnologia que dividia o espectro e o território, por que não podia ter mais canais de comunicação? Porque você começa a ter interferência. As pessoas começam você tem um número de unidade de canais. Se você colocar duas antenas, as antenas interferem umas nas outras porque elas funcionavam dentro da mesma banda de frequência. Aí qual a ideia genial? Bom, vamos dividir a banda, dividir o território e colocar em cada uma dessas células uma banda diferente que então não vai haver interferência. Aí a grande sacada é fazer com que o celular entenda que ele está passando de debaixo de uma rede, debaixo de uma antena para debaixo de outra, e, portanto, passe a funcionar numa banda de frequências distintas do que ele estava antes. Então, basicamente, a telefonia celular surge de uma saturação da radiotelefonia, e o 2G de uma saturação do 1G, e aí por diante. Então, quer dizer, já estou me estendendo, mas eu acho que isso é interessante, então vou falar. A digitalização do sinal da telefonia celular é o que faz com que haja a passagem do 2G para o 2,5, porque daí teve um monte de escalinha, 2,5, 2,75, até chegar no 3, mas é exatamente porque um objeto que então só falava, quando você digitaliza o sinal e vira tudo 0 e 1, você pode não mandar só sinal de voz, você manda imagem, manda mensagem de texto, e aí começa todo mundo a usar SMS, torpedo, e aí, claro, aí a demanda por banda aumenta. Só que essa demanda ela não é igual por todo o território. Essa demanda ela é concentrada nos lugares em que há produção de fluxo de dados. E, portanto, há retorno, porque daí as empresas passam a cobrar, não mais por minuto, mas por pacote de dado. Então, claro, elas vão privilegiar a instalação de antena e o melhoramento do funcionamento da rede nos lugares em que há produção de fluxo de dados. Então, por isso que eu dei o exemplo de Ubatuba, porque exatamente lá, provavelmente, o ano todo dá conta a rede que eles têm lá. Funciona. Só não funciona quando nos feriados, réveillons e tal, a galera sai todo mundo de São Paulo e desce e começa todo mundo a ligar ao mesmo tempo. Então tem uma relação aí, que aí é de custo-benefício, aí é a interferência do capital, que é de, a gente não vai potencializar ou potenciar a rede ali, porque aí não tem retorno. Porque o ano inteiro, esse a mais vai ficar vazio, não vai trazer retorno. Essa potência da rede em transmitir uma banda alta não vai trazer retorno para a empresa. Então, a gente deixa do jeito que está, e quando o pessoal estiver lá no final de semana, de réveillon e tal, não funciona e tudo bem. Então, aí sim, aí essa conexão, e aí eu entro no lance da modulação, da modulação pelo capital e a modulação que tenta escapar do capital. E aí a fala do Rafael e o lance das redes alternativas de transmissão de dados. Porque, no fundo, e aí eu queria fazer, já mudando de assunto completamente, queria meter a colher na fala do Emerson. O que eu achei legal, e já indicando com o Laimer, já conectando com a fala do Laimer também, o que eu acho legal é que duas coisas que aparentemente são contraditórias, e no seu texto, se não me engano, você diz alguma coisa assim, que o Simondon privilegia ou coloca o campo da arte como um campo em que a sensação deve se sobrepor à inteligência, no campo da estética. Isso, Bergson, desculpa. E me pareceu interessante porque o tempo todo, a hora que eles tinham que ficavam pedindo para o cara repetir o movimento, me parecia que era a inteligência que estava funcionando, que era alguma coisa cognitiva, que tem a ver com disciplina, tem a ver com modulação do corpo num certo sentido de estreitar o raio de ação para exatamente o ponto que era o que eles queriam. Só que essa disciplina, esse estreitamento, esse controle, tem como final, ou tem como resultado, uma informação. Tem como resultado o que me parece ser uma transformação. Que é o deslumbramento a hora que você assiste o filme, depois a hora que ele está pronto. Então, não sei se é por aí essa relação com a modulação positiva, nesse sentido de informação, de algo que opera uma transformação, uma singularidade, e a outra modulação, que é a modulação, que a gente pode dizer do capital, da pessoa que aprende a tomar vinho para valorizar o capital de si mesmo, como uma modulação que já foi pré-programada, com uma modulação que já está esperada antes, é a modulação do germe de individuação, e não a modulação que se dá em ato, que se dá com a produção de uma singularidade. Era isso. Acho que se for me estender de novo na modulação,
pode ficar muito cansativa. Vocês querem o Guilherme. Tá na moda, né? Rendeu. Não, que eu estava